A paz do Senhor, que bom que você está conosco. No vídeo de hoje nós vamos estar estudando o assunto de maior importância na vida do ser humano. Nós estaremos falando sobre o arrebatamento da igreja passo a passo. E eu vou te dar agora um mapa dos acontecimentos. Primeiro, a trombeta soará. Segundo, a igreja será arrebatada. Terceiro, dar-se-á o início das bodas do Cordeiro no céu. E aqui na terra, a grande tribulação. Quarto, nós voltaremos com Cristo para libertar Israel, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. Quinto, Satanás será preso. Sexto, inicia-se os 1000 anos do reinado de Cristo, chamado de milênio de Cristo. O sétimo, Satanás será solto. Oitavo, o diabo e o inferno serão lançados no lago de fogo. É exatamente isso que você ouviu. Nono, dar-se-á início ao julgamento, no trono branco. E décimo, estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o mapa do que nós vamos estar estudando e o mapa do que vai acontecer. Eu quero, antes de nós darmos início a esse estudo, convidar você para estar curtindo, comentando e compartilhando este vídeo para que mais pessoas sejam avisadas da volta do Senhor Jesus e possam estar preparadas para aquilo que vai acontecer. Se você desejar, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, para que você fique por dentro de todo esse estudo da Palavra de Deus que a gente tem preparado para evangelismo, para que você seja abençoado e para que você possa também ensinar a Palavra de Deus para outras pessoas. Amém? Olha só, o crente em Jesus, ele está seguro de uma coisa: Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. E a palavra de Deus declara que a igreja é a noiva de Cristo. Eu quero ler contigo Apocalipse capítulo 21 e o versículo 9. Diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Nós, a igreja, precisamos estar preparados para o casamento, com as vestes brancas, purificadas e com óleo sobre a nossa cabeça, que é a pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus é o nosso penhor, é a garantia da nossa salvação. E Jesus Cristo vem para buscar essa noiva. Agora, o Espírito Santo e a noiva, que é a igreja, clamam para a salvação. O que é isso? Olha só, Apocalipse 22, 16 diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Senhor enviou o seu anjo para dar testemunho em favor das igrejas. Hoje tem muita gente que fala contra as igrejas, tem muita gente que pensa que pode servir ao Senhor não estando congregando. Não é verdade. O Senhor Jesus, ele envia o seu anjo para dar testemunho que as igrejas foram estabelecidas para o nosso aprendizado e para que não sejamos alguém só, mas o corpo de Cristo, que é a igreja. O Espírito Santo está chamando, o Espírito Santo toca nos corações das pessoas para que aceitem Jesus, para que percebam o momento que estamos vivendo e que a volta do Senhor Jesus se aproxima. E aí diz
que a igreja também está chamando. O Espírito diz vem, a igreja diz vem. Todas as vezes que a porta da igreja em todo o mundo se abre para um culto, para a pregação do Evangelho, para a manifestação do poder de Deus, para curas, para milagres, para ensino da palavra, a igreja está dizendo: Jesus Cristo vem buscar o seu povo, Jesus Cristo vem buscar a sua noiva. E estamos clamando no mundo para que as pessoas não se percam, mas que tenham salvação. E aí diz assim, que quem ouve a voz e passa a praticar o Evangelho de Cristo também deve chamar pelos demais, porque quem ouve a voz do Mestre deve chamar os outros dizendo: vem aceitar Jesus. Então, meu amado, quem tiver sede, quem tiver fome, pode vir e receber de graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Duas coisas: todo crente deve estar preparado para o arrebatamento da igreja e todo crente deve anunciar que Jesus Cristo está voltando. Agora olha só, quando a noiva estiver pronta, se dará as bodas do Cordeiro. Então às vezes nós pensamos: Jesus está demorando. Há um dia e hora marcada para isso. Porém, como num casamento, quando a noiva estiver pronta, se dará as bodas. Olha só, Apocalipse capítulo 19 e o versículo 7 diz assim: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou. Então, meu irmão, quando a igreja estiver pronta, preparada, Cristo volta para buscar. Vamos partir agora diretamente para o mapa dos acontecimentos. Primeiro, a trombeta soará. 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Todo crente que tiver o azeite, que tiver a pessoa do Espírito Santo habitando em si, ouvirá o soar da última trombeta. E quando ouvir, já começa o arrebatamento, que é o segundo ponto do mapa dos acontecimentos. A igreja será arrebatada. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu, com grande brado e voz de arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos falando do arrebatamento da igreja. Se você estiver preparado, você ouvirá o soar da última trombeta. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, e depois nós que ficarmos vivos, e eu creio que nós somos a geração que veremos o Senhor nos ares. Desta geração da qual eu e você fazemos parte, a grande maioria não passará pela primeira morte, mas seremos arrebatados. Futuramente, talvez nós falemos um pouco sobre a primeira morte e a segunda morte. Terceiro ponto, dar-se-á o início das bodas do Cordeiro no céu e aqui na terra a grande tribulação. Veja o que diz Mateus, capítulo 25, versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. A palavra do Senhor nesse texto é o próprio Senhor Jesus falando,
das virgens. Quando fala de virgens, fala daquela que não é contaminada com o mundo, daquela que não é contaminada com as coisas impuras. E está falando que existe um povo que não está contaminado, mas que não vai subir. Não basta você não estar cometendo pecados, é necessário que você tenha azeite. O Senhor Jesus deixa claro isso, que é o Espírito Santo habitando em você. E a palavra diz que essas noivas imprudentes, acostumadas a receber azeite das prudentes, agora naquele momento, num abrir e piscar de olhos, ao soar da última trombeta, querem receber azeite, mas não há mais tempo. Não há mais como, porque a porta se fecha rapidamente. Então, no dia do arrebatamento, muitas pessoas correrão para as igrejas, correrão aos seus pastores, filhos correrão para os seus pais e pais correrão para os seus filhos em busca de azeite, em busca de arrependimento. Mas, infelizmente, já será tarde, porque a porta se fechará. Ainda esta semana, muitas pessoas me perguntaram, na nossa caixinha de perguntas no Insta, se alguém que fica quando Cristo voltar no arrebatamento e vai passar pela grande tribulação, se essa pessoa teria a chance de ser salvo. Eu digo para você, eu não consigo crer que uma pessoa que não sobe no arrebatamento conseguirá alcançar salvação depois deste momento. Porque a Bíblia diz: a porta se fechará. E não haverá mais a presença do Espírito Santo, a manifestação do Espírito, não haverá mais uma igreja orando, uma igreja buscando, não haverá mais louvores a Deus. O que haverá aqui será a implantação do reino do anticristo e da besta. Então, num ambiente desse, será pouco provável que alguém consiga dizer: eu vou servir ao Senhor Jesus. Se quando o Espírito Santo está aqui movendo nos nossos corações, trazendo palavra de arrependimento, dizendo vem, a noiva dizendo vem, os teus amigos, os teus parentes dizendo vem para Jesus, e você diz não, quando a igreja subir, será tarde. Quarto ponto no nosso mapa: voltaremos com Cristo para libertar Israel. Agora sim é a segunda vinda de Cristo. No arrebatamento, só a igreja ouvirá o som da última trombeta e o clamor do arcanjo dizendo: aí vem o noivo. Subiremos e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Agora, na segunda vinda, é totalmente diferente. Então você precisa ter claro isso. Vai comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo 9, diz assim: tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. O Senhor Jesus, ele subiu vagarosamente. Ele foi subindo, foi sendo elevado e conversando com seus discípulos, até que a nuvem o encobriu e então ele desapareceu. E é dessa forma que ele volta. Agora vamos, pela palavra de Deus, compreender que essa volta do Senhor não é uma volta rápida, é uma volta tranquila. Todo olho o verá. Olha só, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Ele subiu com as nuvens. E os anjos tinham falado para aqueles varões galileus que ele voltaria também com a nuvem. E todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqueles que transpassaram a lança, aqueles que feriram o Senhor na cruz do Calvário, já terão ressuscitado para enfrentarem agora o Senhor Jesus. Agora o Senhor não vem mais como Salvador, o Senhor vem como justo juiz.
Zacarias, capítulo 14, versículo 4 e 5, diz assim, ó: naquele dia, que é o dia da vinda do Senhor, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. Se o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se moverá para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Na segunda vinda do Senhor Jesus, todas as nações da terra estarão dispostas a destruir Israel, tendo como liderança o anticristo e o agir da besta. Durante esses 3 anos e meio, todas as nações do mundo, no meio da grande tribulação, vão tentar destruir Israel. E quando Israel está clamando, pedindo por socorro, o Senhor Jesus vem e pisará o Monte das Oliveiras e haverá um terremoto, abrir-se-á ali o vale que está entre o Monte das Oliveiras e a esplanada de Israel, e o povo vai escapar por ali. E então o Senhor Jesus entrará em batalha contra aqueles que querem destruir Israel. E ali já haverá, vai ser um dia terrível para os que ficaram na terra e para aqueles que se levantam contra Cristo. Olha só, quinto ponto, Satanás será preso. Passado esse evento, Satanás será preso. Apocalipse 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Veja só como a Bíblia é maravilhosa, irmãos. Satanás é preso, a besta, o anticristo. Por quê? Porque vai iniciar o milênio de Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que é o 6º ponto do nosso mapa. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. A primeira ressurreição é no arrebatamento da igreja, como nós acabamos de ver. A segunda ressurreição se dá na vinda do Mestre. Estamos compreendendo a palavra? Agora olha só, 7º ponto no nosso mapa. Satanás será solto. Apocalipse 20, versículo 7. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Novamente, Satanás é solto por um curto período de tempo para tentar aquelas pessoas que estarão vivendo no milênio de Cristo. Essas pessoas não são os crentes que foram arrebatados, mas são as pessoas que sobreviveram à grande tribulação e que agora serão obrigados a aceitar o milênio de Cristo. No milênio de Cristo, o Senhor vai estar reinando, governando todas as nações, a igreja estará governando com Cristo, mas essas pessoas também serão provadas no final. E por incrível que pareça, muitas pessoas rejeitarão a Cristo e optarão pelo inimigo. O ser humano é terrível. Olha só, 8º ponto no nosso mapa. O diabo e o inferno serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Agora sim, passados 1000 anos, Satanás já foi solto, ele será preso outra vez e lançado no lago de fogo. Nós vamos trazer para você futuramente um estudo sobre o local do inferno, aonde se encontra o inferno.
O inferno está no manto da terra e o lago de fogo é exatamente no centro. E esse inferno é onde Satanás será preso por esses 1000 anos. Passado 1000 anos, ele será então, juntamente com esse lugar, lançado no lago de fogo, que é exatamente no centro da terra, aonde já é comprovado cientificamente que o inferno está lá. Eles não usam esse termo porque não querem dar o braço a torcer ao que a Bíblia já dizia e já diz há centenas e, por que não dizer, milhares de anos. Nono ponto, dar-se-á início ao julgamento do trono branco. Diz assim, Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, que a morte é um espírito, e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Falando para você agora sobre a segunda vinda, Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 34. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Apocalipse 25, versículo 41. Dirá também ao que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, destinado ao diabo e seus anjos. Meu querido, a pergunta que eu faço para você hoje: você é cabrito ou você é ovelha? Cabrito não obedece pastor. Cabrito não gosta de andar em rebanho. Cabrito gosta de andar pulando, de andar saltando. Ovelha ouve a voz do seu pastor, diz a palavra do Senhor. Ovelha gosta de congregar. Ovelha gosta de andar junto com o rebanho. Então, meu querido, esteja preparado para o arrebatamento da igreja. E o 10º ponto do nosso mapa: estaremos para sempre com o Senhor. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mateus 24, 13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quem será salvo? Quem tiver as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e firme no Senhor até o fim. Quanta gente que inicia uma caminhada com Cristo e para no meio do caminho. Se você está parado, volte para o Senhor Jesus enquanto há tempo. Amado querido, que Deus te abençoe a tua vida, a tua família e que você ainda hoje se conserte com o Senhor Jesus se você está afastado. Se você gostou desse vídeo, permaneceu comigo até aqui, compartilhe para que outras pessoas sejam edificadas, sejam revestidos de poder e para que possam ter um reencontro com o Senhor. Compartilha, comenta, dá um glória e, se você desejar, se inscreva no nosso canal e eu te agradeço e que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida.